Em homenagem ao nosso amigo Romário, episódio 11. Ele vai ver sim, pô. Assunto que ele deve curtir bem. Do Liga da Escrita. E você que não entendeu ainda, pelo amor de Deus, mais uma vez, para você entender, o nome do nosso programa é claramente uma alusão à Liga da Justiça. Afinal, eu e o Henrique acreditamos que escrever é um superpoder que pode te fazer mover multidões, emocionar plateias, conquistar amores, entre outras facetas. Hoje, Henrique, vamos lá. Aposto que você já se flagrou em uma dessas ocasiões ou em ambas, né? Primeira, você tá lá, abriu a página em branco e justamente quando você mais quer uma ideia, ela não vem. Em contrapartida, meia-noite, depois de um dia cheio de trabalho, você deita na cama, pelo amor de Deus, minha cabeça me deu uma trela, eu quero descansar. Bastou bater a cabeça no travesseiro, que vem 1, 2, 3, 4, 5, você tem que levantar para anotar, porque senão você perde. E aí fica esse tema um pouco etéreo. De onde vêm as ideias e como controlar esse fluxo? A gente vai debater isso muito hoje. Eu quero saber se você se identifica, como eu imagino que você aí em casa assistindo, com essas situações narradas. Em alguns pontos sim, em alguns pontos não. Por quê? Hoje em dia, eu sou o tipo de pessoa que bate a cabeça no travesseiro e pum, apaga. Me ensina. Qual o seu pix? Não sei se dá pra ensinar isso. Mas eu lembro de uma fase muito difícil na minha vida, que era uma fase de faculdade, em que eu não gostava da faculdade, que eu fazia economia. Eu já estava com um blog, já estava escrevendo no blog há 3 anos, porém sem ganhar nenhum centavo com o blog. Queria muito viver da escrita, mas não sabia como. E ali foi uma fase que sim, aí toda noite era pesadelo atrás de pesadelo, pensando como é que eu posso ganhar dinheiro com a minha escrita. Até que finalmente, depois lá de lançar o e-book, ganhar dinheiro, se tornou tão claro, tão óbvio, que eu pude largar a faculdade e viver da escrita dali pra frente. Mas desde então era bater a cabeça no travesseiro e dormir. E eu acho que o grande foco das ideias é que não basta ter uma ideia, porque sinceramente ter ideia é fácil. Ter muita ideia medíocre é fácil. O grande X é como é que a gente sabe que a ideia é boa? E eu gosto de falar na palavra conceito. Cada um explica de uma forma diferente, mas eu gosto de transformar ideias em conceito. Para mim, ideia é um pensamento desorganizado. Normalmente, a primeira ideia que você tem não é a melhor. Mas se você pensar mais nela, meio que lapidando, quase uma mineração dessa ideia, você transforma ali aquela argila toda bruta com pedras em um diamante bem lapidado. E para mim isso é o conceito. Conceitos são diamantes lapidados que resistem ao tempo. Então a gente vê algumas campanhas de marketing, a gente vê alguns filmes cuja ideia se transformou num conceito e que vinga até hoje. Eu já queria trazer o primeiro exemplo sobre isso. Para mim, o melhor exemplo para explicar ideia versus conceito, da onde vêm as ótimas ideias, é de um dos livros mais impactantes da minha vida, chamado Pai Rico, Pai Pobre. Então, se o livro fosse sobre ativos e passivos, ou até mesmo sobre Leu fluxo com que de idade? caixa, eu li com 19 anos. Pô, que boa idade, hein? Segredos da Mente Milionária, O Homem Mais Rico da Babilônia, Porra. Pai Rico, Pai Pobre. Eu fui ler agora com 30. Maravilhoso. É transformador, né? Porque você aprende o mindset financeiro muito cedo. Sim. Mas imagina, cara, se esse livro tivesse o título Fluxo de Caixa, se tivesse o título Os 4 quadrantes, sei lá. Os 4 quadrantes do fluxo de caixa, cash flow, né? Fluxo de caixa em português, ativos e passivos, Bolso cheio, bolso vazio, sei lá. não ia vender. Então, muitas vezes, o que as pessoas querem passar adiante é o que elas estudaram. Só que no marketing, você precisa colocar uma embalagem dentro desse seu conhecimento. Essa embalagem é o conceito. E Robert Kiyosaki criou o conceito Pai Rico, Pai Pobre, que a gente já falou aqui no podcast, cujo o pai dele biológico era o pai pobre, né, de uma mentalidade um pouco mais atrasada financeiramente, e o pai do melhor amigo dele, o pai rico, que já era um milionário, já sabia como investir muito bem o dinheiro, como usar melhor o seu tempo, e pôde passar os conhecimentos para ele, e no livro ele faz esse contraste de um mindset versus o outro. E não é à toa que vendeu 26 milhões de cópias. Então esse é só um dos vários e vários exemplos
De uma ideia que começa ali em ativos e passivos, fluxo de caixa, até você lapidar tão bem essa ideia a ponto de ter um título simples e efetivo que já causa o sentimento de é uma história que envolve contraste. Eu quero evoluir um pouco nesse tema, mas acho que um exemplo até um pouco mais contemporâneo. Amor, você pega pra mim meu óculos ali? Não, obrigado. O exemplo mais contemporâneo, eu acho que seria A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, do Mark Manson. Não sei se você chegou a ler. Não acho assim um livro imperdível, mas é um bom livro. O autor é muito bom. Muito bom. Tudo que ele publica no YouTube dele vale muito a pena assistir. Eu cheguei a conhecê-lo numa Bienal aqui no Rio, num lance de sorte. Mas assim, o livro fala sobre valores, né? Aí se o nome do livro fosse Encontre Seus Valores. Pois é. E aí ele botou A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Em nenhum momento no livro ele ensina alguém a ligar o foda-se, né? Então, mas por ter essa envelopagem tão bem feita... Cara, acho até que o trabalho 4 horas por semana do Tim Ferriss não foge muito disso. Em nenhum momento no trabalho 4 horas por semana o Tim Ferriss te ensina de fato a trabalhar 4 horas por semana. Não é sobre trabalhar 4 horas por semana. Exato. Então acho que o Kiyosaki de repente foi o primeiro... Pode. Obrigado. O Kiyosaki de repente foi o primeiro a fazer isso. Uhum. E acho que Mark Manson, Tim Ferriss, Caio Carneiro... Que ele aproveitou a tendência, né, do foda-se. Do foda-se, Virou uma tendência, tudo que agora que tem foda-se vende bem. Exatamente. Enfim, e acho que são bons exemplos. Cara, eu queria assim, você deu um exemplo bastante conceitual e profundo sobre isso, mas eu queria destrinchar isso para uma coisa um pouco mais rotineira. Uhum. Vamos pegar um dia do Henrique. Um dia do Henrique no qual o Henrique deu uma mentoria, o Henrique escutou um podcast, o Henrique viu um filme, o Henrique escutou uma música, o Henrique viu um seriado. Imagino que algum dia na sua vida você conseguiu fazer essas coisas todas. Você quer bastante coisa, mas pô, você pode ali escutar um podcast na academia, você pode dar uma mentoria, escutar uma música que você tocou no piano e, sei lá, de noite você viu um filme lá e ainda começou mais uma série rapidinho que deu tempo. E tudo isso... E você, obviamente, leu um livro, né? Só para complicar um pouco mais. Então, aí você tem aí como fonte de insumo livro, podcast, filme, série e mentoria. E imagino que cada um desses insumos vai te gerar ali uma série de possibilidades, ideias ainda brutas, como você falou muito bem. Como é que isso vira o conceito e como é que o conceito vira, eventualmente, um texto no teu Instagram ou blog? Perfeito. O repertório, ele tem uma fase muito importante em 5 pilares que eu adaptei muito da metodologia do Flow, né, cujo autor a gente já desistiu de pronunciar aqui o nome dele, o sobrenome. Mihail algo. E eu adaptei isso para o meu método chamado IDEIA, que são 5 etapas. Tá no curso, né? Tá no curso, da aula de escritor milionário, que é incubação, né, I, D, distribuição, o E, estruturação, o I, que é a parte do insight, né, de você fazer a iluminação, como eu chamo, e o A de ação. Então, a incubação, o que é? Você abre o seu radar para o mundo. Então, tudo entra. Tudo que você acha interessante entra. Texto, vídeo, podcast. Então, por exemplo, uma vez eu estava no YouTube e era um canal de produtividade e o cara fez a seguinte pergunta. Por que toda virada de ano as pessoas traçam metas? Realmente uma pergunta interessante para se fazer. E aí ele continua. Já que normalmente menos da metade das metas que você colocou, de um ano para outro você realiza. Mas todo ano parece que, ao explodir fogos e aquela euforia toda, magicamente você se relembra que você pode ser alguém incrível, alguém que vai ter 200 metas para bater no ano seguinte. E aí volta toda aquela sensação de novo de eu consigo. E no meio do ano as pessoas começam a desistir de algumas metas. Pelo menos a maioria. E aquela provocação dele, para mim, fez muito sentido. Porque eu gosto de realizar. Eu não gosto só de colocar um planejamento pelo planejamento. Porque, infelizmente, tem gente que, assim, ou a pessoa é muito realizadora, mas não tem muito planejamento, então é aquele caos, assim, ambulante que sai fazendo as coisas que muitas vezes vai funcionar, muitas vezes não vai. E, ao mesmo tempo, tem um outro extremo da pessoa que planeja, monta ali uma arquitetura perfeita de tarefas e projetos, mas ela não é tão realizadora. É a diferença entre a pessoa organizada e a produtiva. Idealmente, você pode ter os dois. Mas tem aquela que é muito organizada e organiza demais e não produz, e tem aquela que produz em meio ao caos e eventualmente se perde. Idealmente, você consegue combinar, né? Exato. E fora que você estar ocupado não quer dizer que você está produtivo, ou que você é produtivo. Sim. Então é muito de se ocupar na tarefa certa, no projeto certo, no tempo certo.
Então, essa provocação de metas ficou na minha cabeça. E aí, em outro vídeo, eu vi um conceito muito legal. Então, ele já trouxe uma ideia muito bem validada, que era o conceito de tema. De cada ano ter um tema. E eu juntei essas duas, digamos, ideias bem trabalhadas e escrevi um texto no Instagram. Inclusive, abri já evento falando sobre isso, e se ao invés da gente começar todo ano traçando 1 zilhão de metas, que uma meta vai acabar levando a outra. Minha meta, por exemplo, meta pessoal, eu quero um carro X. Aí você conquista o carro X, ano que vem você quer um carro 2X, 5X. Aí você começa num Honda, tá numa Mercedes, tá num Porsche, daqui a pouco tá na Lamborghini e só vai aumentando, aumentando, aumentando. A meta nunca parece que é satisfatória. Enquanto isso, um tema, ele é um guia, ele é um amigo invisível, quase um amigo silencioso que tá ali para te lembrar. Olha, você tem um guia. E, por exemplo, em vez de você ler 37 livros no ano, pode ser uma meta, você define que é o seu ano da leitura. Então, esse é o tema do seu ano, leitura. Então, ao invés de você estar, por exemplo, na fila do aeroporto, você saca o celular para jogar? Não, você pode sacar o celular para abrir o Kindle e ler um livro. Então, é aproveitar momentos do seu dia a dia para o seu tema te guiar. E a cada ano, desde 2018, eu tenho um tema. O desse ano é? 2023 é o tema harmonia. Legal. Que tem uma dupla explicação. A primeira... A banda lá do... Vem, neném, neném, é isso? Definitivamente não. A harmonia tem o conceito musical, né, de as notas que soam bem juntas, então as escalas, de entender a teoria musical para formar um campo harmônico interessante na hora de tocar. Então, para mim, o estudo da música está cada vez mais presente na minha vida. E o lado mais interessante que eu vejo que é a harmonia de pessoas, de projetos e de tudo que eu quero fazer com mais leveza na vida. Então, já fazia 5 anos que eu não tinha sócios. E a gente está aqui agora como sócio. Sim, claro. Nesse podcast. Por quê? Porque eu resolvi me abrir esse ano de 2023 para encontrar pessoas cujos projetos que eu vou desenvolver são leves. Tanto é que a gente chega aqui e a coisa acontece. Sim. Não é um mega planejamento, mas ao mesmo tempo também não é aquele caos de vamos falar o que dá na telha. Lógico. E é muito bom porque há uma complementariedade entre nós. E isso para mim é que funciona muito bem. Então, em 2023, eu já abri 3 novos negócios, 3 novas parcerias, justamente porque eu estou procurando pessoas baseado nesse campo harmônico, cuja energia bate bem. E o projeto se torna leve. Sim. Então, a harmonia vai muito nesse campo, né? De pessoas e projetos que sejam leves. E a partir disso, eu acredito que naturalmente as coisas vão melhorar. Uma honra fazer parte disso, e acho que é legal também porque isso te dá um tom de entender que a vida é longa, né? Porque o Tony Robbins fala que a gente supervaloriza o que pode fazer num dia, mas subestima o que pode fazer num ano, sobretudo numa década ou vida, né? E você entender, cara, esse ano vai ser só leitura, tá tudo bem. Ano que vem eu aprendo a surfar, ano que vem, sei lá, entendeu? Isso é muito maneiro. Não é tudo, né? De melhorar a saúde. Exatamente. Quero melhorar minha carreira, minha saúde, meus investimentos. Melhorar tudo ao mesmo tempo é quase um cachorro correndo atrás do rabo, ele nunca alcança. Isso tem um ar de sustentabilidade, né? Tipo assim, cara, esse ano eu vou conseguir fazer isso porque esse é meu tema e ano que vem eu tento outro. Legal pra caramba. Você tem alguma obrigação? E aí eu vou trazer aqui uma dor que eu tinha. Saber se você já passou por isso, como é que você sanou. Antigamente eu precisava escrever sobre todas as ideias que eu anotava. E, cara, era muito texto, eu não tinha nem mais onde colocar os textos. E às vezes eu queria empurrar para minha audiência um texto que ela nem queria ler só porque eu escrevi sobre aquilo. Né? Então, como é que você olha para o teu arquivo? E aí, claro, se você agora puder até entrar em detalhes de tipo assim, plataformas, sistemas, como é que você faz. Mas quando você olha para esse teu arquivo aí, não sei se é o Trello ou o Notion, acho que é o Notion. Hoje. E ver todas essas ideias, você tem assim dentro de você um foguinho que fala, meu Deus, tenho que dar cabo para isso tudo, ou tá tudo bem, tá aqui, tá seguro. Se um dia eu escrever sobre isso, ótimo, senão também de boa. Aí volta o conceito da ideia, que é muito bem explicado lá dentro do curso, que o I vem de incubação. Então, tudo que você anota
né? Anotar é tão importante, como a gente falou no episódio passado. E catalogar isso em algum lugar. No meu caso, Notion, hoje. Provavelmente eu vou mudar para o Obsidian, que tem uma diferença que talvez seja melhor explicar adiante. Mas anotar é fundamental. Ao ponto da gente estava brincando ontem, né, de ter um bloco de anotação dentro do box do banheiro, chamado Aqua Notes, para nunca perder uma ideia durante o banho. Sim. Então é muito sobre isso, de às vezes, vou gravar um áudio para mim mesmo, porque eu não quero perder essa ideia. E aí depois tudo vai para o Notion, essa é a parte de incubação, estruturação, distribuição. É justamente, anotei um monte de coisa no podcast, no Aqua Notes, no box, gravei áudio, agora eu vou distribuir tudo para o Notion. Depois vem estruturação, tudo vai para um lugar, uma caixinha, digamos assim, correta. Então eu tenho o banco de ideias, tenho o banco de metáforas e analogias, tenho o banco de histórias, tenho o banco de conceitos, teorias, teses sobre a vida. A gente estava brincando ontem, né, que eu tenho uma tese de que a nota da pessoa no Uber diz muito sobre ela. Não olhei a minha com muito medo. Não é nada assim mirabolante, Não, mas... tô com muito medo. Pra mim, uma pessoa abaixo de 4.8 Ela tem tem que um ter desvio de personalidade. batido numa velhinha no Uber. Ou ela chegou muito atrasada várias vezes. Então ela não tem um certo respeito, às vezes, pela outra pessoa, pelo tempo da outra pessoa. Sim. Nem todo mundo concorda, né, com essa tese, mas é uma tese que eu procuro levar e eu já tive ali bem pertinho do 4.8 e tô melhorando cada vez mais para chegar em 4.9 e voltar a ser um bom cidadão. Aquele episódio do Black Mirror, né? Que a pessoa... Não sei se você lembra que tinha... É o melhor. É o melhor. É o nosedive das pessoas que são avaliadas pela nota. Exatamente. Pra mim, ele é o melhor episódio. E é porque eu acho que ele é o mais tangível, né? Quando eu falo tangível, é assim... o mais perto da realidade de hoje, ele tá acontecendo de certa maneira, né? Com curtidas, entre outras coisas. Mas desculpa, cara, continua com... Não, esse assunto é maravilhoso. Daria pra ficar horas aqui. Continua com o método ideia também e com as tuas plataformas e também se você se sente obrigado a dar cabo a todas as ideias ou se você fica bem em deixá-las lá. Então, show. Aí, incubação, anotar. Distribuição, joga todas essas confusões de anotações que às vezes vão ser físicas, vão ser digitais num lugar só. No meu caso, Notion, provavelmente Obsidian. Depois, estruturação. Então, coloca tudo no lugar certo e eu coloco muita tag, coloco muita estrela de 1 a 5, se é uma boa ideia, se não é, já de início, se eu acho que pode ser interessante ou não, se a analogia é interessante ou não. E depois vem o I de iluminação. Iluminação que é esse mix. Você misturar, por exemplo, eu misturei, como eu falei lá, um vídeo no YouTube com outro vídeo no YouTube. Eu já misturei um podcast com um livro. Então, você vai fazendo essa mistura para tornar o teu texto novo, ou a percepção de que ele é inovador ou que é novo. Tá? E eu não acredito que... Eu acredito que nada nesse mundo é 100% inovador. Tudo é um remix de boas ideias. A gente estava falando ontem também, né, no... Derek Thompson. Isso. Do Hitmakers. Do Hitmakers. E o A final é a ação. É você, quando você vai combinar essas ideias que parecem tão diferentes, de nichos diferentes, aí você sentar, realmente escrever, que é a parte final. E pra mim tá tudo bem. E eu devo ter milhares, assim, literalmente milhares de ideias que eu nunca vou usar na minha vida. Mas elas, em algum momento, soaram interessantes pra mim. Então cabe ao Henrique hoje olhar pro Henrique do passado, que anotou 1000 ideias. E será que aquelas ideias que ficaram dormindo e hibernando durante anos ainda fazem sentido? Algumas sim, algumas não. E muitas vezes, será que fazem sentido para o que eu quero escrever com o objetivo final de, sei lá, vender um programa de mentoria, de mencionar isso no podcast, de escrever no Instagram para atrair uma audiência maior? Então, tem temas, por exemplo, que... Vamos lá, não dá, né? Todo episódio a gente precisa falar de futebol e eu vou falar aqui de Messi. Eu tava vendo um vídeo no YouTube outro dia que eu achei fantástico o conceito do vídeo, que é por que o Messi é tão diferente dos demais jogadores, mas não pela forma dele jogar. Não pelos pés, não pelo drible, não pelo chute. Mas eles fizeram uma análise de quantas vezes, antes de um jogador receber a bola, ele olha para a esquerda e para a direita. Ou seja, para onde os companheiros estão. E o Messi, ele tem o maior índice de todos os jogadores do mundo. E em relação a jogadores famosos, como o Mbappé, ele tem 2 vezes mais essa capacidade de a bola chegando nele, ele olha para a direita, para a esquerda, às vezes para trás, e sabe onde todo mundo Literalmente visão de jogo, né? Então, como é que o cara faz um passe lá contra a Holanda na Copa do Mundo, que foi, digamos, o passe mais incrível de toda a história?
Passou debaixo das pernas de um jogador, caiu perfeito ali pro atacante fazer o gol. E classificar a Argentina num momento tão importante. Porque ele tem essa visão de jogo diferenciada. Então, aquilo me chamou a atenção. Mas quer dizer que eu vou escrever um texto sobre isso? Provavelmente, uma pequeníssima parte da minha audiência vai se interessar sobre. Sim. Então, eu só tô falando aqui agora porque é algo diferente. É tentador, né? É tentador. Você, Me chama a atenção, mas não necessariamente eu preciso desenvolver essa ideia. Olha que interessante isso. Ano passado, a Gabi acompanhou isso muito de perto, eu participei do maior podcast do Brasil do Flamengo. Eu comentava os jogos taticamente. E provavelmente você não sabia disso. Por Não quê? sabia? Porque eu não coloquei no meu Instagram, porque não faz sentido com a minha audiência. Minha audiência, assim, esmagadoramente, a maioria são mulheres terapeutas. Vou falar de Flamengo lá, entende? Então, acho que é um pouco isso. Você sabe como eu gosto de futebol. Mas você tem que ter essa parcimônia de entender se aquilo vai, de fato, ter ressonância com a tua audiência, né? Porque posicionamento, as pessoas só enxergam a gente numa caixinha só. Pois é. Então, provavelmente eles enxergam a gente como escrita. Esse é o termo e ponto final. Eu quase lancei agora, eu lancei um livro de contos, eu quero falar uma história sobre isso também. Eu quase lancei uma ficção sobre futebol. E a decisão de postergar isso foi que, cara, não faz nenhum sentido agora com a minha audiência lançar isso. E aí eu fiz o livro de contos que tinha mais a ver com propósito e, enfim, até com a escrita por si só. Sim. E agora é engraçado isso, porque você me trouxe um processo muito consciente de referências. E, eventualmente, as referências vão estar ali meio que embutidas em você e você nem sabe que você as colocou ali. Não de maneira proposital, eu escrevi 15 contos para estar nesse livro. Uhum. E os temas foram aparecendo de maneira meio que intuitiva assim, na minha cabeça. No final, eu percebi que dos 15, 5 falam sobre futurismo, meio que Black Mirror. 5 falam sobre viagem no tempo, meio dark. E 5 falam sobre... como é que eu posso explicar? Talvez uma coisa meio ficção científica, né? E aí um amigo meu, que é um leitor também voraz e também bebe nessas fontes que a gente bebe, ele botou uma foto do meu livro e compartilhou assim, novo livro do Arnaldo Neto, mistura de Dark, A Chegada e Black Mirror. Eu falei, caraca, não foi deliberado isso, ele viu ali as referências que eu tenho, pra mim são duas séries e um filme fantástico. Então, às vezes também, mesmo que você não anote essas referências, elas estão tão embutidas em você que elas acabam aparecendo na tua escrita, né? E ele com a visão de fora, muitas vezes com a visão de alguém que é um bom comunicador, imagina esse teu amigo, ele conseguiu simplificar algo que não estava tão claro, né? Às vezes a gente fazendo um texto, fazendo uma obra, uma página de vendas, às vezes é uma pessoa de fora e traz uma percepção totalmente diferente, mas que faz muito sentido para embalar. Eu falo muito disso, né, no marketing, da embalagem, de você embalar bem a sua ideia. Porque a embalagem é que chama atenção para o que a gente quer colocar lá dentro, uma ideia, um produto, um serviço. Sim. Tudo que a gente está falando aqui me leva um pouco da ideia de segundo cérebro, que eu acho que você vai até comentar nesse episódio ainda, mas para algo um pouco mais raiz, digamos assim, que é o Getting Things Done, em português, A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. Nesse livro ele fala, capture sem a obrigação de um dia ter que usar. É como você faz? Você captura tudo sem essa coisa, não, preciso um dia zerar esse estoque aqui, ou de boa, pode ficar aí para sempre, que eu não ligo. Eu li o Getting Things Done, eu li em português mesmo, A Arte de Fazer Acontecer, né? Se eu não me engano, eu li quando eu estava na faculdade, com uns 20 anos. Então, bem, de certa forma, assim, bem cedo, eu já procurava ter tudo muito organizado. Uhum. E funcionou muito bem. Eu acho que é uma metodologia e quando você está confuso sobre como usar melhor seu tempo, ela te traz muita clareza porque você faz o declutter, né? Você elimina tudo que não é necessário, até fisicamente. Toda vez que, pelo menos eu acredito, tá? Eu imagino que muita gente compartilha dessa opinião. Toda vez que você arruma o seu ambiente de trabalho, você arruma o seu quarto, arruma a sua casa, não parece que, além de ficar mais organizada, parece que você tem uma leveza, parece que a sua cabeça funciona melhor? Eu não consigo começar a trabalhar se tem uma poeirinha fora do lugar lá em casa. Patroa tá aqui de prova. Não consigo, né? Na minha visão é porque a gente tem uma capacidade limitada de tomar decisão e somos muito visuais. Às vezes você põe um pontinho vermelho numa imagem, o seu olho consegue ver isso de longe. E se tem algo perturbando a gente, ou algo que a gente sabe que, pô, aquilo ali devia estar guardado, aquilo ali não devia estar aqui, aquilo remete a outros assuntos, a outras pessoas, parece que é uma radioatividade mental
que você não percebe, mas está gastando o seu poder de decisão aos poucos. Sim. Então, quando você tem um ambiente mais minimalista, um ambiente mais clean, mais organizado, é como se você não tivesse essa perda de decisão, de processamento mental desnecessário. Assim como você chega num hotel, cheguei aqui no hotel no Rio pra gente poder gravar, e sempre vai ter aquela oferta quase irresistível para algumas pessoas, né? Com chocolate, com castanhas e bebida alcoólica. E uma das maneiras de você evitar cair nessa tentação qualquer, você esconde. Você simplesmente tira do lugar, põe numa gaveta para o seu cérebro não ver. Claro. Se você não vê, você não lembra, em teoria, e fica mais fácil ignorar. Perfeito. Você falou algumas coisas aqui que me remeteram a alguns outros livros. Como é que é o nome? O Paradoxo da Escolha, né? Do Barry Schwartz, fala muito sobre isso, que é a fadiga de decisão. Se você ficar tomando decisões pequenas ao longo do dia, como que roupa eu vou usar, de onde eu vou trabalhar, cara, quando você tiver que tomar uma decisão interessante, como o que eu vou escrever, você vai estar cansado e vai sair qualquer coisa. Como é que é a área de trabalho do teu laptop e quantas abas você se permite ficarem abertas no teu navegador? Boa. Bom, começa agora aqui o papo nerd, o papo bem metódico. Uma vez eu ouvi do Flávio Passos, que foi o cofundador da Pura Vida, uma empresa que hoje é super conhecida no Brasil inteiro, até já foi vendida. E eu estava num retiro com ele. A gente estava em Maraú, fiz um retiro com ele também na Amazônia. A gente estava conversando sobre essa área do digital. Isso era 2016, era tudo muito novo ainda para várias empresas, para muitos grandes negócios. A gente estava conversando sobre a área digital. Sim. E na época, o comum para todo mundo era o quê? Trabalhar sentado. E por que eu estou falando isso? Porque o Flávio foi um dos caras que me vendeu a ideia de que ele usou, na época, esse termo. Sentar é um novo fumar. Uau. Porra. É um conceito. Ele me convenceu na hora com isso. Então, ele jogou uma frase impactante, que obviamente foi lapidada, porque se ele chega para mim e só fica vomitando estatísticas e dados, manchetes de jornais, provavelmente não ia me pegar. Mas uma frase como essa, sentar é um novo fumar, primeiro que tem uma rima, segundo que tem um resgate histórico, né, de fumar é ruim, e se sentar é um novo fumar, então sentar é muito ruim. E aí depois ele vai para a parte, digamos, mais estatística, de olha, aí eu não vou saber, obviamente, replicar aqui de cabeça, mas tantos por cento de tempo, quanto mais você fica sentado, mais a sua circulação fica travada, logo fica mais difícil de você falar, a sua fadiga mental é maior. Então, imagina, quando você está andando ao ar livre, pegando sol, não é quando vem boas ideias, não é um momento que você, pelo menos eu costumo pegar o celular e começar a mandar áudio para minha equipe, para os meus amigos, para meus parceiros, porque boas ideias vêm conforme eu estou em movimento. Mas quando a gente está parado, sentado, parece que a gente está muito travado. E tem uma série de fatores que vão dificultando a gente a ser cada vez mais saudável. Então, por escutar o Flávio me falar sentar é um novo fumar, eu comprei uma mesa de altura regulável. Então, hoje eu trabalho numa mesa de altura regulável, alternando, né, entre trabalhar em pé e trabalhar sentado. Como é que você alterna? Uma época eu tinha também, quando eu trabalhava com marketing, eu tinha uma e acabei vendendo, mas eu não tinha muito assim certo os períodos. Como é que você faz? Sempre que eu vou dar uma aula, então quando a gente gravou podcasts e quando eu estava em casa, sempre era em pé. Reparei. Mentoria sempre em pé, então sempre que eu vou falar, em pé. Como se fosse uma palestra. Como se fosse uma palestra. E escrever? Escrever, eu já escrevi muito em pé. Hoje em dia não tem muito lógica ser em pé, ser sentado. Mas o teu critério para ficar em pé ou sentado não é tempo, e sim atividade. Não é tempo. Porque acho que a grande objeção de quem nunca trabalhou em pé é pensar, mas meus pés vão cansar. E aí, para isso, você coloca um tapetinho de yoga embaixo. Você pode ficar descalço, pode ficar de tênis, tanto faz. Mas é bom que tenha um apoio embaixo, porque realmente, se você ficar num chão frio, descalço, vai começar a doer muito seu calcanhar depois de um tempo. E você fica a maior parte do dia em pé ou sentado? Em pé. Uau. Em pé. Legal.
Vou investir nisso. Uma vez num Mastermind, estavam me sacaneando, porque começava às 9 da manhã e terminava tipo às 18, e eu fiquei o período todo em pé. Uau. Então, cara, e até agora o HC continua em pé aqui, gente. Vocês estão aí cansados? Irado. Não, vou... Cara, sentar no fumar foi... Pois é, então você vê, não é sobre um livro, não é sobre só trazer para vender um produto. Às vezes é uma ideia que lembra muito o filme Inception, né? É uma ideia tão irresistível que gruda tanto na nossa mente que ela é capaz de influenciar decisões. Então, eu não tinha pensado sobre trabalhar em pé. Ele jogou essa ideia na minha cabeça, grudou, e lá eu estou comprando uma mesa de altura regulável da empresa que ele me indicou. Então, esse é meu ambiente, né? Uma mesa de altura regulável. Empresa Brasil ou internacional? Eu uso uma Geniodesk, a empresa Brasil, que eu conheci num dos eventos que o Gabriel Goff fez. Na época era High Stakes Experience. Sim. E lá o fundador da empresa estava lá vendendo as suas primeiras mesas de altura regulável. Deixa eu pegar aqui 2 falas de monstros consagrados da literatura para entender como é que você interpreta elas, que ambas têm a ver com ideias. Primeiro, já citei em um episódio recente, que é o Stephen King, que fala que se o ambiente de escrita dele estiver muito rebuscado, ele fica até intimidado. Então, que tem que ser profissional, mas tem que ter ali um nível de pé no chão para ele se permitir escrever um texto médio, porque senão uma mesa de ouro e tal, pô, não vou escrever um negócio à altura disso e vai acabar não escrevendo. Stephen King. Já o Paulo Coelho, muito interessante, tem um podcast dele com o Tim Ferriss, claro, o Tim Ferriss entrevistando ele. Uhum. Ele fala que ele anota as coisas, mas nunca resgata as notas, porque só de anotar ele já lembra, e se ele não lembra, é porque não era para lembrar. Ele tem esse jogo de cintura, digamos assim. Comenta um pouquinho essas 2 máximas e depois também queria falar como é que elas me impactaram também em relação ao meu processo. Boa. Analisando assim, períodos da minha vida que eu mais escrevi, que eu mais ganhei dinheiro com a escrita, com certeza foi quando eu tive um ambiente mais organizado e mais clean. Uhum. Então eu me lembro muito bem que teve uma época que eu só escrevia com um iPad e um teclado Bluetooth. Legal. Porque o computador, ele traz uma sensação, às vezes, de um trabalho pesado. Uhum. Né? De onde você vai fazer reunião, onde você vai fazer de tudo. Uhum. E já um iPad, de alguma forma, minha cabeça interpretava o iPad como, aqui é onde eu crio. É onde eu faço atividades criativas. E como eu não tinha aquela facilidade de um computador de poder ir para onde eu quero e fazer tudo que eu quero, o iPad era um pouco mais restrito. Com o teclado Bluetooth, eu só olhava para o editor de texto e não tinha mais distração nenhuma. Você usava qual editor de texto? Ulisses, que até hoje é o meu favorito para escrever. Ele tem tela preta? Tem. No para iPad tem tela preta? Tem. Porque é uma opção. A gente está indo agora para Londres e o laptop da Gabi é aquele que demora meia hora para ligar. Definitivamente não é a melhor coisa do mundo para escrever. Igual a internet de escada, fazendo aquele barulhinho. Aí você conseguiu entrar na internet e te ligam, cai. Não. Lembra dessa? Domingo era impossível. E aí a ideia, de repente, é essa. A gente levar só meu laptop e comprar um iPad com um teclado assim para poder escrever. Até porque fica bem móvel, né? Coloca na mochila ali e vai embora. Levinho, né? Super leve. Como é um aplicativo de escrita, ele não pesa, então é muito rápido. E você consegue organizar em várias camadas de pastas, tem tags. Legal. Nossa, eu venderia o Ulisses aqui fácil, assim, se eu fosse um embaixador da marca. É um bom patrocinador? É um bom patrocinador. Ulisses e Uniball. Vamos mirar nisso? Uniball, a gente testou ontem lá. Bic versus Uniball. Pro Arnaldo Uniball, faz muita diferença. Eu falei pro Henrique e pra Gabi que escrever com você é um convite ao prazer, tá? Depois desse slogan que eu criei, você não vai me patrocinar? Pelo amor de Deus. Enfim, isso é bem interessante. Mas você sabe que o próximo Kindle Scribe, ele vai vir com a opção de escrever, com uma caneta e uma tela e-ink. Que ela reconhece? Isso. Tudo que você escreve, ela consegue digitalizar. Isso, mas você escreve à mão, não tem teclado. Sim. Aí eu ainda acho que é um pouco burocrático, assim, porque demora mais escrever à mão do que... lento, né? É lento. Então, acho que para mim o mundo ideal seria ter um Kindle nesse estilo, com essa tela, mas no qual eu pudesse acoplar um teclado. De repente isso vai existir, ou já existe, não sei. E curiosidade, você já avaliou a sua... Quantas palavras você escreve por minuto? Cara, uma vez eu peguei um job no Upwork
de escrita que o cara me pediu pra fazer isso e mandar pra ele, mas eu esqueci. A tua é boa? Eu tava muito curioso pra saber. Eu tenho alguns dados, assim, de cabeça. Eu sei que, em média, a população escreve em torno de 30 palavras por minuto. Uhum. Um escritor profissional consegue fazer 80, 90, 100 ou até mais. Eu tô ali na faixa dos 95, 99. Se eu treinar, talvez dá pra bater os 100. Tem gente que faz 140, 150. E leitura dinâmica, você já fez curso, não? Eu já li livro, mas sinceramente nunca pegou pra mim leitura dinâmica. Não, então, eu fiz curso também, mas como ler pra mim é uma tarefa muito prazerosa, sabe? Eu não tô estudando pra concurso público, então é legal que eu tenho essa capacidade, se eu quiser. Aquela leitura meio diagonal assim, pá, 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 eu consigo fazer. Mas eu raramente acesso isso. Até porque, aí já é um parênteses do parênteses aqui, mas leitura pra mim, se tem algum capítulo que não tá muito interessante, por eu ler muito livros que não são, né, de ficção, Sim. eu pulo. Você pula, Cara, se o leitor não se o autor não conseguiu me cativar naquele momento, falhou, tô fora. Vou pra próxima. Próximo capítulo, ou se Mas falhar várias falou que vezes, eu vou pro ficção, próximo livro. Você não faz isso? Você tá em dia com Stranger Things? Tô. Essa última temporada do Vecna foi muito boa. Foi muito boa. Mano, aquele arco da Rússia eu passava direto. Porra! Sério, eu gostava. Jura? Eu gostava, cara. Primeira pessoa, você gostava do arco da Rússia? É. Eu passava reto, cara. É E mesmo? quando eles saem da prisão, ele fala assim, vamos ter que voltar. Eu falo, porra, mano. Demorou 5 episódios pra sair, vai ter que voltar. A cena final desse arco lá com a espada é bonita. Mas eu achei esse arco muito demorado. Aí, ó. Aquele piloto lá, ele é engraçado, né? Ele é engraçado, mas ele é engraçado na primeira É bobão, cena. assim, Pô, é engraçado chegou, bobão. Enfim, eu achei que estou um pouco do resto da questão. Enfim, aí, voltando um pouquinho pro meu processo, eu já tive o seguinte sentimento. Tá lendo um livro tão bom e anotando tanta coisa que eu torcia pro livro piorar pra eu anotar menos coisa. Entendeu? Que loucura isso. Porque tudo que eu anotava, depois eu ia ter que escrever a respeito. Então eu tinha essa cobrança de tudo que eu anoto eu tenho que escrever. E era muito ruim, porque eu quero ler um livro bom. Mas o livro tá muito bom, eu tô anotando muita coisa, aí vira demanda pra mim e eu não quero mais demanda. Entendeu o que eu tô falando? Você tem algum sistema de anotação? Então hoje, depois que eu li o livro Por que Dormimos, do Matthew Walker, indico muito pra todo mundo. O Matthew Walker fala que o sono, além de tudo, né? Ele é um reparador emocional e um seletor de boas ideias. Cara, quando eu li isso, foi meio que a permissão que eu precisava. Então, eu consumo tudo que eu quero consumir num dia. Posso estar lendo um livro, tô achando maneiríssimo, tal. Tudo bem, eu sublinho lá no Kindle, né? Dou lá a famosa dedada no Kindle. Aí tá lá, beleza. Mas eu não me preocupo naquele momento em, de fato, anotar. Eu sei que tá lá no Kindle sublinhado. E aí, dia seguinte de manhã, como a primeira coisa que eu faço no dia seguinte de manhã é escrever, eu já coloco no caderno tudo que tá na minha cabeça, tudo que ficou. Entendeu? Então, assim, depois de que Paulo Coelho falou isso pro Tim Ferriss, e depois que o Matthew Walker falou que o sono, além de tudo, é um seletor de boas ideias e também um reparador emocional, eu deixo o sono filtrar para mim o que fica e o que não fica. Aí de manhã, num caderno mesmo, eu anoto minhas ideias, logo antes de fazer minha escrita terapêutica. E a partir dessas ideias, aí sim que eu escrevo meus textos. Ficou um processo, assim, muito mais fluido e gostoso para mim. Porque eu acho que você consegue encarar essa metodologia do ideia, que eu acho fantástica, talvez com um pouco menos de ansiedade e cobrança. Eu quero chegar nesse ponto, mas por enquanto, deixar que o meu sono selecione e colocar no caderno no dia seguinte tá sendo mais harmônico, usando aí a tua palavra do ano. E tem funcionado bastante. Boa. Eu perguntei porque nem toda anotação tem o mesmo peso. Uhum. Então, tem anotação que eu gosto até de usar as categorias de cores do Kindle para dar a devida importância a cada uma. Então, eu sei que se eu olhar, e isso após mais de 100 livros ali catalogados no Kindle, Uau. toda anotação azul é algo assim, me chamou a atenção, mas não sei nem se eu vou usar isso um dia. Mas eu quero anotar. E geralmente eu anoto, sei lá, 5, 10% de um livro, sendo cada vez mais seletivo para anotar. Isso. Para não ficar também, né, marcando um livro Isso. inteiro e, pô, aí não tem relevância nenhuma. Aí vai pra... tem o azul, que é essa.
A vermelha são sempre anotações baseadas na minha visão como escritor, de analogias, de metáforas. Essa frase aqui foi muito legal, essa frase aqui é persuasiva. Aí vem o amarelo, que são anotações, pô, isso aqui é bem interessante. E o laranja isso aqui pra mim já valeu o livro inteiro. Então, laranja geralmente vai ter uma anotação, 2 por livro. E se não tiver nenhuma laranja no livro, não é um bom livro. Porque ele só trouxe ideias boas, mas não trouxe um conceito. De repente, mais do mesmo, né? Então, vários conceitos que eu posso até trazer aqui, eles vieram de anotações laranja de livros. Legal. E assim, quando você... Essas anotações laranjas estão no próprio Kindle ou já estão no Notion? Cara, aí é loucura. Aí é o papo nerd do nerd. Tem um cara no YouTube chamado Ali Abdaal. Se eu não me engano, ele é um indiano que passou super bem numa faculdade difícil em Londres de medicina. E ele começou ensinando outras pessoas a estudarem. E eu nunca vi uma pessoa tão nerd, inteligente e produtiva como esse cara. Tem um vídeo dele no YouTube em que ele fala o sistema dele de organizar produtivamente suas anotações. Que é muito baseado também no Thiago Forte, que é o cara do Segundo Cérebro. Então, tudo que eu anoto no Kindle, primeiro que pelo próprio Kindle você já consegue achar essas anotações muito fácil. Esse é, digamos, uma primeira camada. E você usa o Kindle pelo celular, correto? Pelo celular. Então, porque eu acho que o o aparelho Kindle, ele não tem diferença de cores. O celular tem, né? Tem. É. Interessante isso. Faz uma diferença. Porque depois tem a primeira camada que é usando o próprio aplicativo e lá você conseguindo filtrar, porque ele tem um filtro ali para as anotações de diversas cores. Depois você pode ir para um site que você pode, se eu não me engano é read.kindle, que vai te trazer todos os seus livros, então é muito mais fácil de você navegar ali pelas anotações, copiar e colar. E tem um terceiro nível que para mim esse foi surreal de fantástico, em que você pode pegar todas as anotações do seu Kindle via um aplicativo que funciona como ponte, como ligação para o Notion. Então a ideia é o quê? Eu quero todo o meu Kindle, todas as anotações para o meu Notion. Como é que é possível fazer isso? De certa forma é simples. Você usa uma ponte, um aplicativo chamado Readwise. O Readwise, ele te dá a permissão de você pegar tudo que está no seu Kindle e jogar para o Notion. Você paga, se não me engano, acho que é $20. Ele faz essa integração perfeitamente. Tá mais que pago. Então, se eu for lá no Notion hoje e fizer um comando de pesquisa para uma anotação, sei lá, laranja do livro tal, é muito rápido e muito fácil de fazer. Depois é até legal, de repente, você gravar um videozinho desse para compartilhar. Isso, se não me engano, tem numa aula lá do Escritor Milionário. Uma aula bônus essa do Escritor Milionário. Ah, aula bônus? É bônus. Mas você botou depois? Ou... Depois. Tá depois lá. Irei revisitar. Produção, depois já atualiza pra gente como é que a gente tá de tempo aí. E, cara, chegando já nesses finalmente, em relação ao episódio, sem pressa também, imagino que tem alguns conceitos finais que você queira passar para nossa audiência, né? Então, acho que a gente falou muito sobre o conceito de ideias, mas se tem alguém em casa ainda assim, poxa, me dá mais um pouquinho de dicas acionáveis para que eu possa, de fato, organizar minhas ideias. Você deu muitas dicas acionáveis, mas se alguém ainda tá com essa dor, de repente mais uma ou duas aí. Perfeito. Então, relembrando que uma ideia geralmente é a nossa primeira ideia. E a primeira ideia não foi bem lapidada. Então, é muito importante a gente pensar que a primeira ideia ela vai soar muitas vezes senso comum. E tudo que é senso comum, tudo que é mais do mesmo, as pessoas não prestam atenção. Por quê? Porque as pessoas naturalmente elas querem algo novo, só que aí que vem o grande balanço. Que elas querem algo novo, mas não totalmente novo. A ponto de elas não entenderem muito bem. Então, por exemplo, para algumas pessoas, realidade virtual ainda é algo que... para que eu vou ter um aparelho de realidade virtual em casa? Ainda é muito, muito novo. Então, você precisa misturar o que é muito novo com um pouquinho familiar. E isso, se eu não me engano, veio também do Hitmakers, em que ele fala sobre o conceito Maya, né, de Most Advanced Yet Achievable. Em que ele usa para explicar o Spotify, né, descobertas da semana. Isso é incrível, cara. Quando eu vi aquilo, meu Deus, isso muda o jogo para marketing, porque o que ele fala? Que quando o Spotify só colocava nas descobertas da semana músicas 100% novas, as pessoas não queriam, não queriam usar, não ficou legal. E aí uma vez um programador, sendo programador, ele esqueceu
no código de deixar... ele sem querer colocou que, não, pode ter música antiga também. Ou seja, música que o usuário já conhece. Já conhece. Então é como se tivesse 90% de músicas novas e 10% de músicas que são conhecidas. Isso bem lá no início. E o uso dessa ferramenta, dessa feature, subiu no teto. Ou seja, as pessoas curtiram mais o Descoberta na Semana. Por quê? Porque tinha 90% de músicas novas e 10% de músicas que soavam familiares. Tanto é que hoje o Descoberta da Semana é muito lookalike, né? Músicas que são parecidas com músicas que você gosta. Mas se fossem músicas totalmente novas, dificilmente o usuário usaria. Então esse é um conceito muito bom para a gente sempre lembrar de a primeira ideia nunca é suficiente. Então quantas vezes já foi necessário ficar em 30 iterações da mesma ideia até chegar num conceito? Segundo, procura sempre trazer algo familiar para as pessoas recorrerem a um pilar, a um suporte. Então sentar é um novo fumar. As pessoas sabem que fumar faz mal, logo elas associam fumar com sentar, logo sentar faz mal. E terceiro, procura sempre usar algum tipo de contraste, usar algum tipo de história, pai rico, pai pobre, que também é um contraste. Rima, sentar, novo fumar, porque isso facilita as pessoas lembrarem. Faz o cérebro pensar menos, logo a ideia gruda mais fácil. E sempre repertório. Repertório. Não, e sobre repertório, eu vou citar de novo. Acho que eu citei isso no episódio 10 ou 9. O Walt Whitman, né? Que fala que um escritor é uma pessoa qualquer, só que ela anota e anota. E cabe a você que está aí em casa assistindo, tornar insumos potenciais textos, potenciais podcasts, porque você pode ir para o cinema só ali para ver um filme meio que no automático e comer pipoca. Ou você pode ir ali, ávida, para poder pescar preciosidade. Você pode ir no mercado com esse pensamento. E se você quer ser um escritor ou uma escritora, eu te aconselho a você até amanhã, de repente, ou até agora, a próxima atividade talvez trivial que você fizer, leva um bloquinho de ideias, um bloquinho pequeno que você possa colocar no bolso, e tenta sair dali com alguma ideia para algum texto. Você vai perceber que até ir no banco você consegue tirar uma ideia. Quanto mais fontes um pouco mais sustentáveis, como filmes, podcasts, livros e afins. Vamos tentar aqui rapidamente, para fechar, repassar os livros que a gente citou aqui. Foram vários, né? Hitmakers, Derek Thompson. Por que Dormimos, Matthew Walker. Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki. A Arte de Fazer Acontecer. Paradoxo da Escolha, do Barry Schwartz. Isso. Todos super aconselhados aí. E fica à vontade para também ler no celular, que nem o Henrique, marcando em vermelho, laranja, azul, amarelo. Ler no Kindle, comprar o livro físico. Indicamos de um jeito ou de outro. Meu parceiro, obrigado por mais um episódio incrível. Você que está em casa aí, fica à vontade para poder compartilhar isso na sua rede social, mandar para amigos específicos. Esperamos que esse conteúdo aí possa atingir o máximo de pessoas possível. Obrigado pela sua audiência e até o próximo. Valeu. Galera. Abraço.